Bem, meus amigos, uma vez contextualizada aqui a retirada, né, o contextualizado estudo do desfazimento dos atos administrativos, nós vamos agora estudar de modo mais pormenorizado a anulação dos atos administrativos, né? Lembrando que a anulação, amigos, insere-se no controle de legalidade dos atos administrativos, tá legal? A ideia aqui é reexaminar o ato administrativo sob o prisma da legalidade. Bacana? Quem é que pode anular, determinar a anulação de atos administrativos? Nós já vimos tanto a administração pública como o judiciário, né? Administração pública de ofício ou mediante provocação, já o judiciário apenas mediante provocação. A administração pública no exercício da autotutela, o judiciário no exercício de sua função típica. Bacana? Então vamos lá. Olha só. O que vai acontecer aqui? Controle de legalidade, já comentamos. Aqui o que ocorre é que tem um defeito. Né? Eu coloco a minha lupa ali no ato, identifico que ele tem um defeito, um vício. Né? Isso pode aparecer em prova com outros nomes. Invalidade, ilegalidade, ilegitimidade e por aí vai. Né? A ideia aqui é a lei diz algo, o ato administrativo foi praticado de outra forma, né? Há uma desconformidade, as coisas não estão batendo. O ato praticado não está batendo com a lei, aí é controle de legalidade, o que pode resultar é a anulação daquele ato. Beleza? Olha só. O que vai acontecer? Para a gente aprofundar um pouco mais aqui, é importante que a gente distinga os vícios sanáveis dos vícios insanáveis. Legal? O vício sanável, meus amigos, é aquele que é superável. É um vício de menor tamanho, de menor monta, né? De menor relevância. E há pequenas ilegalidades, há pequenas desconformidades que o ordenamento jurídico tolera. Olha, foi praticado aqui por uma autoridade que não é competente, né? Desobedeceu aqui a forma nesse aspecto, beleza, tudo bem. Teve algum prejuízo, né? Lesionou aqui terceiro, interesse público? Não. Então faz o seguinte, bola para frente. Legal? Porque é um vício superável, é um vício sanável, dá para corrigir. Agora, pessoal, o que vai acontecer? Se o vício for insanável, é um defeito muito grave. Né? O ato foi praticado aqui com desvio de finalidade. Tá legal? Eu tenho um vício muito grande no objeto do ato administrativo. Né? Enfim, o motivo também alegado é um motivo que não está batendo com a lei. Né? Então, haverá outros tipos de vícios que são considerados insanáveis. São vícios muito grandes e o ordenamento jurídico não irá tolerar a superação, a correção desses atos. Aí, amigos, não tem salvação para aquele ato. Tá legal? Quando o vício for sanável, não tem salvação, né? Ele não vai admitir nenhum tipo de salvação. E aí o caminho, neste caso, do vício insanável, será efetivamente a anulação daquele ato. Tá legal? Então, olhem só, meus amigos. Venham aqui comigo na tela para a gente visualizar, o que ocorre nessas duas situações. Quando o vício é insanável, tá legal? Ou quando o vício é sanável. Bacana. Vício pequeno, né? Vício de maior magnitude. Quando o vício é insanável, não tem outro caminho senão a anulação daquele ato. Tá legal? Inclusive com efeitos retroativos, eu vou extirpar o ato do mundo jurídico, ele tem uma ilegalidade muito grande. Por outro lado, o vício sendo sanável, olha só, pessoal, em tese, a administração pública tem dois caminhos. E se tem dois caminhos, se tem possibilidade de decisão, de escolha, em tese, a atuação seria discricionária. E aqui, segundo parte da nossa doutrina, a administração pública poderia optar entre anular o ato, legal? Assim como no vício insanável, ou corrigir aquele ato, tá legal? Convalidar aquele ato, né? Convalidar é corrigir aquele ato, né? É realmente superar aquele pequeno defeito. Legal? Então, em tese, se há dois caminhos, se há duas possibilidades, tem escolha, e se tem escolha, a atuação é discricionária.
Legal? Agora, pessoal, isso aqui é um ponto controverso na nossa doutrina. Não é legal? Por quê? Parte da doutrina vai entender que se o vício é sanável, a administração pública não tem a faculdade de convalidar, ela estaria obrigada a convalidar aquele ato administrativo. Legal? Mas percebam, né, que em tese, o vício insanável só tem um caminho, a anulação, deve anular. Já se o vício for sanável, em tese a administração pode optar por anular ou então convalidar. Bacana? Mas está aqui, né? Quanto ao vício sanável, tem discussão doutrinária. Mas é importante que você já visualize, né? Já se situe aí em relação a essa possibilidade de escolha por parte do gestor público diante do vício sanável. Agora, amigos, quanto aos efeitos da anulação, nós já até comentamos anteriormente, né? Já sabemos que a anulação ela promove efeitos retroativos ou ex tunc. Eu vou retirar o ato viciado desde o momento em que ele foi praticado. Bacana? Então, vou retroagir os efeitos, né, desta anulação. Muito bem, mas tem alguns detalhes aqui. Olha só. Então, em primeiro lugar, o ato é retirado do mundo jurídico, né? E se ele é retirado do mundo jurídico, ele não vai mais produzir efeitos. Legal? Os efeitos que eram esperados dele não serão mais produzidos, eis que ele já foi extirpado do mundo jurídico. E a grande relevância da anulação é justamente desconstituir os efeitos já produzidos. Então é o seguinte, pessoal, voltando lá àquela nossa linha do tempo. Olha só. Eu tenho aqui a linha do tempo, bacana? Eu tenho aqui o ato administrativo que foi praticado, vamos chamar aqui ato com vício, para simplificar. E aqui, em um segundo momento, eu tenho a anulação. Beleza. O que eu estou dizendo para vocês é que, se o ato é retirado do mundo jurídico, a partir daqui, ele não produz mais efeitos. Tá legal? Desde aqui, na verdade, né? Desde o momento da anulação. Mas a anulação vai além. Além de impedir a produção de novos efeitos, ela vai retroagir e desconstituir efeitos já produzidos. Legal? Agora tem um detalhe, né? Aprofundando um pouco mais aqui com vocês, é preciso que a gente se atente para isso aqui, ó. Olha só. Quanto ao destinatário do ato administrativo, legal? Quanto ao destinatário do ato administrativo, os efeitos são desfeitos. Os efeitos, enfim, são desconstituídos. Né? Efeitos, desfeitos é ótimo. Mas os efeitos são desconstituídos em relação ao destinatário daquele ato administrativo. Mas, em relação a terceiros de boa-fé, o que vai acontecer é que os efeitos serão preservados. Os efeitos serão preservados. Daldi, eu não entendi essa história de destinatário e de terceiro de boa-fé. O que é isso? Olhem o seguinte exemplo. Eu tenho ali, né, vamos supor lá, o Francisco, bacana? O Francisco estudava para concurso público, um belo dia ele foi nomeado. Legal. O Francisco foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício e trabalhou ali, ó, durante anos. Bacana? Inclusive era um belo servidor, né? Fazia realmente tudo bem direitinho mesmo. Ele ficou durante anos trabalhando e praticando atos administrativos. Ele expediu uma certidão negativa de débitos tributários para Maria, é legal? Ele foi lá, enfim, e lavrou alguns autos de infração contra a empresa fulano de tal. Legal? Então, durante os anos em que ele esteve exercendo o seu cargo, ele praticou uma série de atos. Esses atos foram praticados perante terceiros. Muito bem. Passado algum tempo, descobriu-se que a nomeação do Francisco foi ilegal. Legal?
nomeou o Francisco descumprindo uma série de regras, né, trocando a ordem ali do concurso, enfim. O ato que nomeou o Francisco foi um ato ilegal. E o que vai acontecer? O Francisco vai perder o cargo. O Francisco vai deixar de ser o servidor público, ele vai entregar o crachá, enfim, vai fazer festinha de despedida, vai dar tchau para os colegas, né? Ele vai deixar de ser um servidor público porque o ato de nomeação dele era um ato ilegal, aquele ato será anulado. Legal, Daldi. Eu já entendi. Então, se o ato de nomeação dele, né? Imagine aqui, o ato de nomeação do Francisco é esse em vermelho. Beleza. Se o ato de nomeação dele é ilegal e se houve a anulação daquele ato de nomeação, eu pego aqui, ó, e venho desconstituindo tudo isso que já foi, né, tudo aquilo, todos aqueles efeitos que já foram, né, produzidos por aquele ato. Isso é verdade. Em relação ao Francisco, né, eu vou desconstituir. Claro que ele não vai precisar devolver o salário, devolver a remuneração dele, né, senão haveria um enriquecimento sem causa da administração, mas a grande pergunta que surge é, vem cá, e aquela certidão de certidão de débitos tributários que ele expediu em favor da Maria? E aquele auto de infração contra determinada empresa, que inclusive a empresa já pagou aquela multa. Como é que ficam esses atos praticados pelo Francisco enquanto esteve como servidor público? E a resposta está aqui, ó. A Maria, a empresa são terceiros. Tá legal? E se esses terceiros forem de boa fé, os atos praticados pelo Francisco são mantidos em relação a eles. Então, o ato de nomeação foi anulado, tá legal? Eu vou impedir a produção de novos efeitos, Francisco não vai mais praticar atos administrativos, bacana, não vai receber mais remuneração, enfim, não vai poder atuar como agente público mais. Eu vou desconstituir alguns efeitos, mas em relação a terceiros, ou seja, não em relação ao Francisco, em relação a terceiros, os atos praticados pelo Francisco serão preservados. Tá legal? Então isso se dá inclusive em razão da segurança jurídica, do princípio da confiança legítima. Bacana? E além disso, pessoal, mais uma exceção, né, mais um detalhe aqui envolvendo os efeitos da anulação, diz respeito à possibilidade de modulação da anulação. Como assim, Daldi? É o seguinte, a gente sabe que, como regra, a anulação gera efeitos retroativos. Legal. Então, eu vou retirar o ato desde o momento que ele foi praticado. Mas imagine o seguinte, imagine que, por um motivo ou outro, a administração pública decida não retroagir os atos até aqui, ó, não retroagir a anulação até aqui. Enfim, por um motivo ou outro, ela decide retroagir apenas até aqui, né? Ou ela decide que o interesse público clama por uma redução daquela retroatividade, por uma modulação daquela retroatividade. Tá legal? Então, em regra, a anulação opera efeitos retroativos, mas é importante lembrar que os efeitos já gerados, já produzidos em relação a terceiros de boa-fé são mantidos, bacana, além do que é possível a modulação dessa retroatividade toda. Bacana? O que mais, pessoal? Quanto à competência, né? Quem pode anular ato administrativo? Isso aqui a gente já comentou. Pode anular ato administrativo tanto a administração pública como o poder judiciário, não é verdade? A administração no exercício da autotutela, o judiciário no exercício da sua função típica. A administração pode anular de ofício ou mediante provocação. Então, alguém apresenta ali uma reclamação administrativa, alguém apresenta ali um recurso administrativo, né? Então, há uma provocação, a administração age e anula o ato. Mas ela própria, né, ela ali nas suas engrenagens, ela de ofício, pode identificar ali, né, passando a lupa em algum ato, identifica a ilegalidade, também pode anulá-lo. Diferentemente do judiciário, que em regra age apenas mediante provocação, inércia do juiz, inércia do judiciário. Tá legal? E para a gente fechar aqui, olhem só. Esse controle administrativo, né, essa anulação pela administração pública, se dá no âmbito do controle interno. Interno por quê, Daldi? Porque quem praticou o ato
ele próprio, né, o mesmo poder, ali dentro daquela mesma estrutura, se dará a anulação. Então fica tudo interno, tudo dentro de casa. Legal? Por outro lado, quando a anulação decorre de uma decisão judicial, ou seja, eu tenho ali, por exemplo, enfim, uma ação civil pública, alguns instrumentos ali de controle judicial, surge lá um mandado de segurança, enfim, uma ação popular. Bacana? Então, o que vai acontecer? O judiciário é provocado para exercer a sua função típica, legal? E nesse sentido, o judiciário está exercendo o chamado controle externo. Externo por quê, Daudi? É uma outra estrutura, legal? Normalmente é um outro poder que está fiscalizando ali a administração. Legal? Então, o controle interno é o controle administrativo e o controle judicial é o controle externo. Bacana? O que mais, pessoal? Tem prazo. Legal? Tem prazo. Em regra, meus amigos, a administração pública terá o prazo de 5 anos para exercer esse exercer esse direito, esse poder-dever de anular os atos administrativos que se mostrem ilegais. Então, essa é a regra geral. Prazo decadencial de 5 anos. E esse prazo, amigos, ao menos na esfera federal, ele é dado aqui, ó, pelo artigo 54 da Lei do Processo Administrativo Federal, Lei 9784. Tá legal? Então, nós vamos ler juntos aqui, porque isso aqui também cai em prova, né? A gente tem que ler junto, porque isso aqui também é decoreba importante para fins de prova. Então, diz lá o legislador que o direito da administração, tá legal? Direito da administração de anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em 5 anos. Legal, Daudi. Prazo, né? 5 anos, aquele prazo padrão, 5 anos para a administração se movimentar e anular o ato administrativo anterior. Bacana. 5 anos contados da onde? 5 anos contados da data em que foram praticados. Legal? Então é o seguinte, pessoal. De novo, aquela nossa linha do tempo. Um ato foi praticado aqui, beleza, não tem muito mistério. Eu conto 5 anos. Dentro dessa janela aqui, que eu vou marcar em vermelho, a administração tem, né, pode exercer ali a sua prerrogativa e anular os atos administrativos. Tá legal? Então, são 5 anos contados da data que o ato foi praticado. Tem exceção, Daudi? Tem sim, pessoal. Quando há má-fé por parte do destinatário, do interessado naquele ato administrativo. Legal? Então, imagine aí. A administração vai lá e, enfim, expede ali uma licença, tá, para determinado particular. Né? Ela expede ali, ou ela começa a efetuar alguns pagamentos para algum particular, né? Mas o particular, ele usou um documento falso para comprovar ali algum requisito para a administração. Ele foi lá e forjou o documento, editou lá no Paintbrush, né? Lá enfim, no Microsoft Corel Draw, ele foi lá e editou um documento ali, né, de modo ardil, né, de modo ardiloso, para enganar a administração. Então, se houve má-fé, esquece esse prazo de 5 anos. É legal? Esse prazo decadencial de 5 anos somente se verifica quando não há má-fé do interessado, né, do destinatário daquele ato. Belezinha? O que mais, pessoal? Tem um detalhe aqui quanto à contagem do prazo, que está em um dos parágrafos aqui do artigo 54. É o seguinte, olha só, vamos dar uma limpada aqui na tela. Vejam, no caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de 5 anos, o prazo de decadência, contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Legal? Então, naquela nossa linha do tempo, né? Eu tinha lá praticado o ato administrativo, legal, o ato ilegal. E em regra, amigos, eu conto 5 anos a partir daqui, ó, da data em que o ato foi praticado. Não é verdade? Eu marco lá os 5 anos. Agora, o que vai acontecer?
Se eu estiver diante de um ato que gerou efeitos patrimoniais contínuos, legal? O que vai acontecer? Ou seja, foi praticado esse ato e esse ato começou a originar ali um pagamento todo mês para o servidor público ou para aquela determinada pessoa, né? Então, aqui no mês 1, ele recebeu ali um valor, enfim, todos os meses ele recebia lá uma quantia, né? Então, são efeitos patrimoniais contínuos. Os 5 anos já passam a ser computados a partir daqui, legal? A partir do primeiro pagamento. Bacana? O que mais? Parágrafo 2º, né, também importante em prova. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Legal? Então, se a administração consegue comprovar que dentro daqueles 5 anos ela começou a se movimentar, né, ela enviou um ofício, pediu explicação, pediu justificativa, ela estava se movimentando no sentido de anular, questionar, impugnar aquele ato, isto é suficiente para ela demonstrar que começou a agir dentro daquela janela de prazo de 5 anos. Tá legal? Conclusões importantes que nós vamos extrair aqui desse dispositivo, pessoal. Aqui comigo na tela para a gente fechar esse bloco. Nós estamos diante de um prazo de 5 anos, que detém a administração pública para anular o ato, que é um prazo de natureza decadencial. Tá legal? Lá na sua prova, o seu examinador vai tentar confundir você e dizer que aquele prazo é um prazo prescricional. Não. Aqui eu não estou falando de pretensão, nada disso. Eu estou falando de perda do direito de anular. Então, o prazo é decadencial, né? Olha só. Onde que fala aqui? Decai, né? Decai em 5 anos. Então, a gente sabe que o prazo é decadencial. Bacana? Contagem. Nós já vimos em regra da data da prática do ato, efeitos patrimoniais contínuos do primeiro pagamento. O que o seu examinador vai fazer? Vai trocar aqui, ó, dizer que é do último pagamento. Está errado. Tá legal? Então, é do primeiro pagamento, se forem efeitos patrimoniais contínuos. Havendo má-fé, esquece esse prazo, o prazo não é aplicável, né, se houver má-fé por parte do destinatário. E tem uma última exceção, pessoal. Tem uma outra exceção que não está na letra da lei. Nós temos aqui uma exceção que é originária lá da jurisprudência do Supremo, que são as chamadas situações flagrantemente inconstitucionais. Como assim, Daudi? Olha só, pessoal, o Supremo tem entendido que se foi praticado um ato administrativo e aquele ato administrativo tem uma irregularidade tão grande, na verdade não é nem uma mera ilegalidade, é um ato que padece de inconstitucionalidade. E é uma inconstitucionalidade latente, está na cara que aquilo é inconstitucional. Então, neste caso, o Supremo está entendendo que esse prazo de 5 anos também não seria aplicável. Tá legal? É o caso, por exemplo, da nomeação de servidor público para ocupar um cargo efetivo sem a prévia aprovação em concurso público. Então, imagine só, fulano de tal foi nomeado lá em 1990, tá bacana? Lá em 1990, ele foi nomeado para um cargo efetivo sem ter sido aprovado previamente em concurso público. Legal. Então, pessoal, essa é uma situação que está na cara, né? Quem nomeou aquela pessoa lá já sabia, muito provavelmente, que aquilo era inconstitucional. Porque cargo efetivo só ocupa o concursado. Mas ele nomeou mesmo assim. O que acontece? Imagine só que esse ato, essa nomeação, ocorreu lá em 1990. Legal. Chegou lá em 2020, aquele servidor ainda não havia se aposentado, enfim, e identificou-se que ele estava ocupando um cargo sem ter sido previamente aprovado em concurso público. O Supremo chegou a entender que este seria um exemplo de situação
flagrantemente inconstitucional. Então não se aplicaria aquele prazo lá de 5 anos que nós acabamos de estudar na Lei 9784. Bacana? Então, regra geral, prazo decadencial de 5 anos para a administração exercer o seu poder dever de anular os atos. Bacana? O prazo, né, essa é a regra geral, exceções quando há má-fé e situações flagrantemente inconstitucionais. Tá legal? E com isso, meus amigos, nós encerramos aqui esse bloco sobre a anulação dos atos administrativos.